E aí, meu povo do rock, um pouquinho depois da meia-noite do dia 23 de julho, quinta-feira já, agora o dia de ontem, 22, o dia em que perdemos o nosso Ozzy Osbourne. Quem viu, me viu na live do meu amigo André Barcinski. Quem não viu, vá ver, vai no canal do Barça, André Barcinski, ele fez uma live muito legal comigo, com o Silvio Bibica e com o Sérgio Martins, falando de Ozzy, recebeu cada um de uma vez, um papo muito legal. Mas quem viu que eu estava lá no Jornal o Globo, onde eu estou trabalhando essas 2 semanas num projeto especial, e aí saí de lá umas 11 da noite, e agora estou em casa para a gente gravar, falar de Ozzy Osbourne aqui no canal, né? Infelizmente surgiu essa urgência, essa tragédia da morte do Ozzy. Foi uma surpresa? Não, não foi uma surpresa, né? Não dá pra gente achar que o Ozzy morrer é uma surpresa. Não só pelo conjunto da obra, mas também porque a gente viu o Ozzy. Assim, eu vendo o show de Birmingham no dia 5 de julho, agora, 2 semanas atrás, o Ozzy sentado, cantando, né, as músicas da carreira solo dele e as do Sabbath, com os velhos companheiros de Black Sabbath. Eu imaginei que o Ozzy morreria em poucos dias? Não, óbvio que não. Inclusive eu achei ele bem naquele show. Com aquele problema de locomoção, com sem andar, sem ficar de pé, sentado, mas achei que ele cantou bem. Eu falei, quem não viu o meu vídeo sobre o show Back to the Beginning do Black Sabbath, acaba esse, vai naquele que é o vídeo anterior aqui no canal. Mas eu achei que o Ozzy cantou bem, achei que ele estava animado, de bom humor. Muita cena de bastidor, a gente via ele conversando, abraçando, sendo abraçado, sendo, né, aquele beijamão que o Ozzy merecia. Não imaginei jamais que o Ozzy partiria tão pouco tempo depois. Rolaram umas especulações ali que eu não vou entrar nisso, porque jornalismo não é especulação, jornalismo é fato. E a família disse que o Ozzy morreu na Inglaterra, na propriedade deles, na manhã da quarta-feira lá. A notícia chegou aqui, eu soube, eu estava na redação do Globo por volta de 4 da tarde, mais ou menos, e aí começou a internet toda a falar e se confirmou a notícia, depois a própria família veio confirmar e lamentar a morte do senhor John Michael Osbourne, uma lenda do rock, não só do metal, do hard rock, uma lenda do rock, da música, da cultura em geral, um cara de extrema importância e que teve uma biografia com muita passagem pelo Brasil, né? Nossa sorte, até escrevi isso, está no site do Globo. O Ozzy começou a vir aqui no Rock in Rio de 85 e ao longo desses 40 anos ele veio bastante ao Brasil. As primeiras vezes foram um pouco picadas ali, veio em 85, 95 e aí só em 2008. Mas de 2008 para cá ele veio bastante, como Ozzy e 2 vezes com o Black Sabbath, na turnê 13, 2013 e na turnê The End em 2016. Curiosamente, a turnê 13 era o 13º disco e eles tocaram no dia 13 de outubro de 2013 aqui na Praça Apoteose, no Rio de Janeiro. O show de 2013 eu achei bem melhor do que os de 2016. Em 2016 eu achei a banda muito cansada, já muito desgastada. O Tony Iommi vinha batalhando um câncer ali naquela época, né? O Ozzy ainda de pé e cantando, mas eu achei a banda mais cansada do que em 2013, que eu achei que foi sair encantado com o show, com o som, aquele som de guitarra do Tony Iommi, que é uma das coisas que sempre mais me fascinaram no Black Sabbath, os riffs e a guitarra. O som, eu arranho uma guitarra, gosto muito de guitarra, mas eu não sou um cara tão ligado em som, assim, mas o Black Sabbath é uma banda que sempre me impressionou pelo som da guitarra do Tony Iommi. E aí, nessas vindas todas, eu vi o Ozzy pela primeira vez no show dele no dia 19 de janeiro de 85, no Rock in Rio, famoso Dia do Metal do Rock in Rio. E depois vi várias outras, entrevistei várias vezes o Ozzy. Tive essa sorte aqui, né, no meu ofício de jornalista, para isso que a gente faz jornalismo, para entrevistar o Ozzy, exatamente para isso. E eu entrevistei várias vezes, inclusive entrevistei cara a cara, vai fazer 30 anos, quando ele veio em setembro de 95, no Monsters of Rock. Eu trabalhava
eu trabalhava na revista Veja Rio e eu escrevia sobre música no jornal tabloide Internacional Magazine, que tinha como editores os meus amigos Marcelo Frois e Marcos Petrillo, e nós três, eu, o Petrillo e o Frois, fomos entrevistar o Ozzy, e o Ozzy falou conosco tipo meia hora. Eu postei uma foto, eu não achei essa página ainda do Magazine, espero que o Marcelo Frois ache para mim, mas ele postou uma foto que eu repostei. O Ozzy, ótimo ali. O Ozzy era de 48, faça as contas comigo. No fim do ano de 95, ele fez 47 anos, então ele tinha 46. Ótimo, banho tomado, cabelo limpo ali, o cabelo estava bonito. Ótimo, falou muito bem com a gente. Teve uma coisa que eu até falei na live com o Barcinski, que o Ozzy, depois do seriado The Osbournes, que foi em 2002, ele passou uma impressão e as pessoas começaram a achar que ele era aquele cara lesado, que ele não era exatamente aquilo. Claro que ele gaguejava, claro que ele andava daquele jeito meio claudicante, tudo isso é verdade. Mas sabe como é que é TV, né? A edição levava o Ozzy a um personagem que não era exatamente ele. Se você fosse ver o Ozzy, né? Só que, claro, a edição pega os melhores momentos, ou mais impactantes, ou mais engraçados, ou mais... né? Para você, né, extrair um suco ali da família Osbourne. Mas só pra gente ter uma ideia, o Ozzy e a Sharon têm 3 filhos. Kelly, Jack e Amy. A Amy resolveu não participar da série, ela não aparece. É como se ela não existisse, né? Então, pra gente ver como que a TV pode ser, né, ir pelos caminhos que ela decide ir. Então, o Ozzy, como todas as vezes que eu entrevistei, inclusive por telefone, e por telefone você tinha aquele sotaque dele de Birmingham, mais a dificuldade dele, a gagueira para falar. Ainda assim, ele deu boas entrevistas para mim por telefone. Podem olhar, eu postei no meu Instagram, Bebê Araújo, algumas das reportagens que eu fiz entrevistando o Ozzy. Eu fiz por telefone umas 3 vezes, uma vez ao vivo, fiz por e-mail, falei com o Ozzy de várias formas. Sempre foi ótimo entrevistado, sempre foi um cara bem-humorado, sempre sarcástico, fazia piada consigo mesmo. E vamos lembrar um pouco as vindas do Ozzy, né? Então, em 85, eu falei muito disso recentemente por causa do Back to the Beginning e por causa daquela história do Jake Lee, mais ou menos um ano atrás, quando ele levou vários tiros em Las Vegas. O Jake Lee era o guitarrista da banda do Ozzy no disco Bark at the Moon de 84, cuja turnê passou pelo Rock in Rio em 85. Depois o Jake ainda gravou o Ultimate Sin, que é o disco seguinte, que é um momento em que o Ozzy define o som dele para um hard rock diferente do metalzão clássico do Sabbath. É claro que tem elementos em comum, tem aquela voz que é inconfundível, mas é um som diferente. A música Shot in the Dark, que é um dos grandes sucessos desse disco Ultimate Sin, é uma música muito baseada no teclado. O teclado sempre foi uma parte importante do som do Ozzy solo, não do Sabbath. Do Ozzy solo sempre foi. E tudo bem, é um som diferente. São o Ozzy e o Sabbath são artistas musicalmente com algumas diferenças. E então, essa vinda de 85, a banda tinha o Jake Lee, tinha o Don Airey, por coincidência, que veio 40 anos depois como integrante do Deep Purple, quando o John Lord, que depois viria a morrer, infelizmente, saiu do Deep Purple, entrou o Don Airey, que era um tecladista com um currículo enorme no rock britânico e que tinha vindo com o Ozzy Osbourne aqui no Rock in Rio de 1985. E o Jake Lee é um guitarrista fantástico. Ele tocou no Back to the Beginning, podem olhar os vídeos. É um guitarrista absurdo, que substituiu muito bem, porque o Ozzy começou a carreira solo com o Randy Rhoads, né, que morreu num acidente estúpido, muito jovem. Depois o Brad Gillis passou pela banda do Brad Gillis, que é do Night Ranger. Quem é fã de hard rock, como eu sou, dá uma pesquisada no Night Ranger e no Brad Gillis, que teve uma passagem muito boa pela banda do Ozzy, tá? Mas depois saiu e foi lá pro Night Ranger. E aí veio o Jake Lee, um guitarrista de origem filipina, super guitarrista, mas durou 2 discos na banda do Ozzy, o Bark at the Moon e o The Ultimate Sin. Lá pro fim dos anos 80, chegou o senhor Zakk Wylde, que de lá pra cá, de 87, se não me engano, até 2025, foi o guitarrista que mais acompanhou o Ozzy, mas teve saídas. A gente viu o Ozzy aqui no Brasil com o Joe Holmes na guitarra, com o Gus G na guitarra, quer dizer, algumas saídas do Zakk. O Zakk fez o Black Label Society, fez o Pride and Glory, que é aquela coisa meio pro country, né, que ele teve ali no começo.
E o Zac não estava na banda o tempo todo. Ele tocou no Back to the Beginning, é claro. Mas voltando rapidinho, Ozzy 85, com o Jake Lee na banda, 2 shows no Rock in Rio. Só veio... Os artistas em 85, praticamente todos, vinham ao Rio, faziam a maioria, os 2 shows. O Iron Maiden foi um só. Mas a maioria tocou 2 vezes no Rock in Rio e voltava. Não tinha mais show no Brasil. Depois que o Rock in Rio parou de pedir exclusividade. 95 veio no Monsters, com o Faith No More, o Ozzy com o Joe Holmes na guitarra, Geezer Butler no baixo, olha só, que luxo, a gente viu o Geezer aqui no atual Quali Stage, a época Metropolitan, teve o Ozzy. Depois a gente viu o Ozzy na Arena, né, naquela vinda com o Black Label e o Korn, o Ozzy em ótima forma, e a gente viu o Black Sabbath essas 2 vezes que eu falei. Então é uma longa história de Ozzy Osbourne com o Brasil, e a gente, sorte a nossa de ter visto tanto, sorte a minha de ter entrevistado tanto o Ozzy. Eu recomendo a todo mundo, a autobiografia do Ozzy, ela foi lançada no Brasil em português, acho que tem até mais de uma edição aqui no Brasil. Ela é muito interessante, ela é hilária, porque tem o humor do Ozzy Osbourne falando, fazendo piada consigo mesmo, contando a vida dele, as loucuras todas, né, tudo que ele passou, de um cara na classe trabalhadora de Birmingham, no norte da Inglaterra, um lugar arrasado pela Segunda Guerra Mundial. E assim que ele cresceu, e Tony Iommi, Bill Ward e Geezer Butler, os outros membros originais do Black Sabbath, todo mundo cresceu nesse estresse de Birmingham, e com isso nos deram o heavy metal, nos deram o Black Sabbath. Então, é curioso, eu fiquei triste, óbvio, com a notícia da morte do Ozzy, mas ao longo do dia, falando com as pessoas e olhando na internet e trabalhando, falando de Ozzy no trabalho, isso me deu um conforto, porque, primeiro, poder me lembrar de tudo isso, todas essas ocasiões, todos esses shows, essas entrevistas, e ouvir a música do Ozzy, que é maravilhosa. Discos como No More Tears, e disco do Black Sabbath, como o Volume 4, como o Sabotage, como o Never Say Die, que é um disco que eu adoro, que nem é um disco tão popular, que as pessoas nem gostam tanto. Eu adoro o Never Say Die também. E muito bom a gente poder celebrar no meu tempo todo na Rádio Cidade, com o Ozzy cancelando o turnê, cancelando o show e começando a se aposentar, o que acabou acontecendo de vez no dia 5 de julho agora. Eu sempre falei que o importante era a gente ter o Ozzy vivo, mais do que a gente ter o Ozzy no palco. Agora, infelizmente, a gente não tem mais o Ozzy vivo, mas a gente tem um legado enorme, muitos discos ao vivo, muitos clipes, entrevistas, o seriado The Osbournes, no qual eu pessoalmente não vejo tanta graça, mas tá lá, tem Ozzy para todo mundo ver ali. Tem um legado enorme pra gente ouvir. Ozzy para sempre. Ozzy estará sempre conosco. Tem muito Ozzy para se ouvir. Valeu, beijo, até a próxima!